Hoje a gente vai conversar se o estudo reverso é para você, basicamente passando sobre 3 passos. Primeiro, explicando o que é o estudo reverso. Segundo, quando ele é indicado e como você pode colocar em prática na sua rotina de estudos. Então, o que é o estudo reverso de uma maneira bem simples e objetiva? Basicamente, a ideia do estudo reverso é, em vez de eu começar pela teoria, né, eu vou lá, seja uma videoaula ou um PDF, eu já começo direto pelas questões. Basicamente, a ideia é essa. Então, ao invés de eu pegar aquelas centenas lá de páginas de PDF ou cursos mais extensos, eu pego um material mais enxuto e já vou direto ao ponto naquilo que é cobrado. Né? Então, basicamente, a ideia é essa. Né? Tradicionalmente, a gente tende a estudar para concurso dessa forma. Né? Acho que todo mundo, eu já estudei assim, você pega a teoria. Né? Então, vamos lá. Primeiro, você pega a teoria. Vai lá e estuda a teoria, seja por meio de um PDF, né? Ou de um livro, ou de uma videoaula. Enfim, o fato é que você tem primeiro um teórico e depois você faz questões de validação para saber se você entendeu aquilo que você estudou. Né? E aqui é muito comum, às vezes, poxa, você reestudar o teórico e descobrir que não tem nada a ver, é cobrado de uma maneira diferente, ou então você não entendeu tão bem como você imaginava, né? Mas é assim, geralmente, esse é o estudo tradicional, né? Deixando mais detalhado. No estudo reverso, então, peguei aqui um exemplo, né? Procurei um e-book gratuito na internet, não é uma indicação, é só um exemplo, então vamos supor que eu começaria por aqui. Esse aqui é um e-book resumido que eu achei, né? Foi o primeiro que me apareceu, material grátis aqui do Estratégia, não é uma indicação, é só exemplificação, foi o que eu achei, então eu estou trazendo para cá, só para ficar mais claro. Então, por exemplo, vamos supor, esse aqui é o material mais enxuto, né? Então, basicamente, se eu fosse estudar de uma maneira tradicional, eu iria basicamente seguir essas aulas aqui, né? Para poder aprender esse material. Então, eu ia estudar esse teórico. Agora, se eu for usar o estudo reverso, o que eu faria? O que é um pouco diferente, né? Eu iria para cá, né? Então, eu teria cadernos. Então, é a mesma matéria de uma maneira diferente. Só que qual que é a vantagem aqui? Aqui, por exemplo, são cadernos montados com foco na Sebrasp, nível superior e concursos federais. Então, eu tenho material mais direcionado. Né? Então, por exemplo, vamos pegar aqui o mesmo assunto, né? Então, aqui, a gente está pegando regime administrativo. Você vai ver que a ordem da matéria é muito até parecida, né? Você tem lá regime jurídico administrativo. Então, aqui, como é um material mais resumido, ele já vai direto ao ponto, né? Fala de regime, supremacia do interesse público, disponibilidade, já vai direto. Qual que é a vantagem quando a gente coloca aqui por meio de estudo reverso? Eu já vou pegar aquele conteúdo, então, por exemplo, no caso de princípios, eu vou pegar várias questões sobre princípios cobradas recentemente em concursos. Então, ele vai me falar do concurso, vai me falar do princípio. Então, eu vou ver como que aquele princípio é cobrado na prática, por aquela banca. E aí, ao invés de eu usar o teórico aqui, eu vou utilizar o comentário da questão, né? Eu pego aqui o comentário da questão para aprender com aquela matéria. Porque eu só falei para mostrar de maneira bem rápida o que é, né? E a diferença, né? Então, é uma técnica, basicamente, para você poder começar pelas questões antes de começar pela teoria. Né? Existem N formas de fazer, eu estou mostrando como que eu costumo fazer dentro do Revolucionários. Para quem não sabe, o Revolucionários é o meu programa de mentoria, onde eu te ajudo a transformar o seu esforço em aprovação. Se você estuda, não tem os resultados que gostaria, faça parte do Revolucionários, porque eu tenho condições de te ajudar a melhorar o seu foco, método, material, rotina, né? Ajustar a sua trajetória rumo à aprovação. Quiser saber mais, clica aqui nos comentários, tem um link com a proposta do Revolucionários, tá? Mas, então acho que já ficou claro, né, o que é o estudo reverso. Basicamente, essa é a ideia, né? Basicamente, você começa pelas questões, né, e depois você pode ou não, né? Aí alguns são mais, vamos dizer assim, extremos. Não, é só questões, não utiliza teoria em momento algum. No meu caso, não. Assim, eu acredito que você vai começar pelas questões e aí você pode, eventualmente, em algum momento, se for necessário, ir para um teórico mais aprofundado ou por uma videoaula, se for mais necessário, né? A gente vai falar mais disso aqui na hora de como colocar em prática, tá? Então, quando que é indicado? Né? O que eu sugiro, né? Que eu percebo nas mentorias? Primeiro, quando você já tem uma vaga noção ou domínio superficial da matéria, ou seja, você não está começando necessariamente do zero daquela matéria, por exemplo. Né? Então, vou pegar um exemplo prático. Eu sou da área de TI, vou começar a estudar para concursos da área de TI. Algumas matérias eu já vi na faculdade ou até mesmo no meu trabalho, né? Hoje eu trabalho como desenvolvedor. Então,
Na hora que eu vou estudar para concurso, eu já tenho uma certa base. Então, eu posso utilizar essa base para já começar direto em questões, né? Por exemplo, você é formado em direito, no direito, já tem uma boa bagagem de administrativo, de constitucional, né? Não faz sentido você começar e ver todo aquele teórico, já pode ir direto para as questões também, poxa, porque aí, qual que é a vantagem quando a gente faz isso? Poxa, se eu já tenho uma bagagem, tenho pelo menos uma vaga noção daquela matéria, um domínio superficial, e vou direto para as questões, porque eu tenho condições de identificar quais são as minhas lacunas de aprendizagem, ou seja, aquilo que eu já sei e aquilo que eu não sei, né? E aí, com isso, eu posso, né, revisar aquilo que eu já sei e me aprofundar naquilo que eu não sei. Principalmente, sem correr o risco de me aprofundar em coisas que podem ser pouco cobradas, porque concurso a gente faz isso todo o tempo, a gente tem que tomar decisões de priorização. Tá? Sempre você vai ter menos tempo para estudar tudo o que você gostaria. É sempre muita matéria para estudar e pouco tempo disponível. Seja porque a sua rotina é mais puxada, ou seja porque você está num pós-edital e tem um monte de matéria para ver. Né? Então, fato é que a gente precisa tomar decisões de priorização e uma dessas decisões é justamente utilizar as questões para poder guiar aquilo que a gente quer ver. É como se eu tivesse que estudar um livro e a questão estivesse me falando, sei lá, vou pegar esse livro aqui. Né? Em vez de eu pegar esse livro aqui e estudar ele de cabo a rabo, a questão vai me falar, ó, agora você vai estudar esse ponto aqui, agora você vai estudar esse ponto, ou seja, um estudo mais direcionado, né? Então, com isso, se você já tem uma vaga noção daquela matéria, é indicado. Português, por exemplo. A maioria das vezes a gente já tem uma vaga noção de português, né? Você já pode começar para identificar quais são as suas lacunas. Fato é, isso vai variar de pessoa para pessoa, né? Mas você pode, esse é um parâmetro, né? Por exemplo, no meu caso, português, a área de TI, as matérias de TI, seria indicado eu começar utilizando o estudo reverso. Veja, eu tenho um conhecimento prévio aos concursos, vou começar a estudar para concurso e tem matérias que eu já conheço e que são cobradas em concurso também. Uma outra indicação são matérias que são mais decorebas ou que exigem entendimento superficial. Né? Então, por exemplo, uma lei seca, né? Se você tem matérias que são mais decorebas, né? Geralmente o direito ele é um pouco assim, né? Você tem que entender conceitos. Num primeiro momento, você não precisa de um entendimento muito profundo. A depender do seu concurso, aquele entendimento superficial já vai dar conta de você acertar algumas questões. Então, você pode começar também já pelas questões. Né? E aí tem um outro elemento que eu não coloquei aqui também, que vai depender, que é muito importante, que é o nível de complexidade da matéria. Existem matérias que, com as próprias questões, você vai conseguindo explorar o assunto e aprender o assunto, mesmo que você não saiba nada. Por exemplo, o caso do direito, como eu falei aqui. Eu posso pegar, vou dar um exemplo, né? Eu posso pegar esse caderno aqui, por exemplo. Eu posso vir aqui, né, que eu estou pegando um caderno formado do TEC. Esse aqui é um caderno que eu tenho montado, por exemplo. Se você é do Revolucionários, você já recebe isso montado, né? Por exemplo, você é do Revolucionários e está estudando com foco no Sebrasp. Você já vai ter os cadernos montados para você poder estudar. Mas só para dar um exemplo, vamos supor que você vai estudar regime jurídico, vai estudar direito administrativo. Uma coisa bacana que dá para fazer aqui dentro do TEC, eu já posso pegar isso aqui, vem aqui índice, eu posso ordenar, por exemplo, por nível de dificuldade. Ou seja, você vai ver questões mais fáceis primeiro e depois questões mais difíceis. Então, vamos pegar aqui e ordenar aqui por relevância também. Tá vendo? Lá em princípios, a tendência é que apareçam questões mais fáceis primeiro para você, para favorecer o seu aprendizado. Então, o que vai acontecer quando você usa o estudo reverso para aprender aqui? Você vai errar, e daqui a pouco você começa a acertar. Porque você vai queimar algumas questões, evidentemente, para poder aprender a matéria, só que chega um momento que você começa a identificar um certo comportamento da banca e aí você começa a acertar as questões porque você já está entendendo aquela matéria. E aqui é um ponto que é, de certo modo, desfavorável, vamos dizer assim. Ele vai exigir uma resiliência maior da sua parte, porque a gente tende muito a levar erros e acertos para o lado pessoal, né? Se eu acerto muito, eu fico empolgado. Se eu erro muito, eu acho que, não vai dar para mim e tal. Quando, na verdade,
Se a gente está utilizando o estudo reverso para poder aprender a matéria, o objetivo é justamente esse, aprender a matéria. Não importa tanto assim a sua taxa de erros ou a quantidade de questões que você vai resolver. O mais importante é você estar aprendendo a matéria. Então, do mesmo modo que você vai estudar um teórico, seu objetivo é aprender a matéria, se você está estudando por meio do estudo reverso, o objetivo também é você aprender a matéria. O que muda aqui é a ferramenta que você está utilizando, mas o objetivo, no final das contas, é o mesmo. É o aprendizado. O objetivo é aprender, entende? Então, quando a gente está utilizando o estudo, e aí você tem que verificar se, poxa, se está funcionando, se você está conseguindo aprender. Se você está conseguindo aprender, ok. Se você não está conseguindo aprender, talvez seja o momento de utilizar um outro tipo de material. Então, só para ficar claro, quando que é indicado, né? Poxa, indicado quando? Tem uma vaga noção da matéria, eu já tenho uma bagagem daquela matéria, mesmo que não seja para concurso, mas eu já ouvi falar pelo menos daquela matéria, como gosto de brincar, né? Eu já sei se é de comer ou de passar no cabelo, né? Matérias decorebas ou que exigem só um entendimento superficial, aqui a gente pode entrar atualidades, decorebas, né? Resoluções, não são matérias que vão ser cobradas, né? No nível de em geral, né? Ou então matérias que têm um fácil entendimento, né? Boa, você consegue pegar pelas próprias questões daquela matéria, consegue entender. Então, se fosse para resumir, né? 3 nesse momento. E como que você vai colocar em prática aí na sua vida? Você pode colocar em prática basicamente de duas formas do ponto de vista de organização. Você pode estudar basicamente só por meio de questões. Então, vou pegar aqui um caso, né? Igual esses cadernos aqui, né? De administrativo. Vou estudar administrativo e vou estudar só por meio de questões. E aí vai rodar. Eu recebi uma dúvida recentemente falando, como que eu vou rodar? Eu vou rodar basicamente aqui, você vai rodar esses cadernos. Então, por exemplo, eu vou definir 1 hora, e aí você vai, dentro dessa 1 hora, você vai definir um tempo para cada caderno e vai rodar esses cadernos dentro dessa 1 hora de estudo, né? Então, basicamente, essa é uma forma, 100% questões no primeiro momento. Ou então, você pode fazer também um híbrido, né? Não precisa necessariamente, tá? Então, vamos pegar aqui, vamos supor que eu vou começar a estudar o que eu faria, né? É possível que eu fizesse isso, né? Vou estudar uma matéria, sei lá, eu nunca ouvi falar de economia na minha vida. E eu percebi que por meio de questões eu não estou conseguindo avançar, estou travado, não está fluindo, né? Eu tentei ordenar, tentei pegar questões fáceis e não está fluindo. Nada impede eu, para administrativo, utilizar questões e para economia utilizar um material teórico, né? Uma videoaula, um PDF, um material um pouco mais elaborado, enfim, né? Que tenha uma ordem cronológica, né? Assim, aqui vai ter uma ordem cronológica, né? Mas, enfim, fato é, eu não estou conseguindo e vou buscar outro tipo de material. Você pode fazer também. Então, na hora de colocar em prática, você pode definir estratégias diferentes para cada matéria. Não significa que se você vai utilizar o estudo reverso, necessariamente você tem que utilizar para todas as matérias. Pode, ué. Você pode começar por aí. O ponto de partida é esse é o objetivo. Agora, se tá ali uns 3 meses e ver que não está evoluindo, o objetivo é evoluir, não está evoluindo, você pode utilizar também outro tipo de material, né? E aqui é importante entender isso, assim, estudo reverso é uma técnica, é uma ferramenta, né? Como toda ferramenta, ela pode se aplicar a um determinado caso, pode ser que não seja tão adequada para outro caso, né? Ela é um meio para você aprender a matéria. Se ela não está cumprindo essa finalidade, utilize uma outra ferramenta. Não tem por que ficar dando murro em ponta de faca, né? Então, é muito importante ter essa clareza para não ficar também no ponto de vista extremismo de achar que, poxa, só existe essa maneira, né? Tanto que eu trabalho fortemente, né, com estudo por questões, estudo reverso dentro do Revolucionários, mas também eu tenho casos de mentorados, por exemplo, que a gente faz um híbrido. Porque também, assim, depende da maneira que a pessoa aprende. Tem pessoas que precisam ter uma visão mais sistêmica da coisa, que sentem a necessidade, né, de ter um teórico para algumas matérias. Não tem problema, se ela está conseguindo aprender daquela forma, vamos embora, bola para frente. Em algum momento vai cair em questões, né? E aqui é importante entender isso. Inevitavelmente, em algum momento, a tendência é que seu estudo fique só questões. É muito comum, estudo de todo mundo para concurso, vai acontecer a seguinte coisa. Uma primeira fase você vai ter, vamos colocar assim, né, do seu tempo que você dedica para estudo. A tendência é que no primeiro momento você tenha mais ou menos assim, isso de teoria. Vamos colocar aqui teoria. Chamar isso de teoria. E
isso de questões, bem menos questões, né? Então a tendência é que no primeiro momento seja isso, né? Se a gente for pensar, né, o tempo que você dedica ao estudo, sei lá, se você estuda ao longo da sua semana, você vai ter muito mais teoria. Estuda 10 horas, poxa, a tendência é que seja 8 horas relendo teoria e 2 horas resolvendo questões, porque você está no momento de abrangência, né? Você está vendo um pouco de tudo, consumindo, né? Essa é uma primeira fase, não é a primeira etapa. Uma segunda etapa, né? Uma outra fase que você vai chegar em algum momento, aí a coisa se inverte. Né? Você passa, é até mais aqui, né? Vamos colocar assim, para que a fonte aqui está grande. Vou aumentar aqui para ficar melhor a proporção. Vou colocar assim, né? Teoria questões. Aí aqui meio que inverte. A tendência é que a coisa inverta, né? E aí você tem isso aqui ou até menos, né? Porque você vai ter só questões. A vantagem é que como a estrutura então a tendência é que aconteça isso. Chega um momento que você vai ficar resolvendo questões e eventualmente voltando num teórico. E você vai voltar nesse teórico como aqui? Por meio dos comentários das questões, né? Você não vai voltar no teórico, né? Você vai voltar no resumo que você fez, alguma marcação que você fez. Então, essa transição, ela acontece para todo mundo. Em algum momento você vai ter essa transição. O que o estudo reverso faz é, eu já vou direto aqui. Então, qual que é a vantagem do estudo reverso? Eu já ganho tempo, porque eu já vou direto naquilo que é mais cobrado. E volto só naquilo que eu preciso me aprofundar, né? Então, eu ganho tempo nesse sentido. Mas, pode ser que você esteja nessa fase aqui, mas algumas matérias que você está vendo teórico e outras matérias que você já terminou. E aí, necessariamente, você vai ter que começar a estruturar melhor a sua resolução de questões. Entende? Você vai ter que começar a rodar questões, tanto para revisar como para se aprofundar. Porque é isso, o estudo, o aprendizado, independente de técnica, ele é feito por camadas sucessivas, né? Você aprende um pouco agora, aprende um pouco depois. Então, na medida que você vai repetindo a matéria, rodando aquela matéria, você vai se aprofundando cada vez mais nela. E ter uma maneira estruturada, né? Seja por meio de cadernos, como mostrei ali, para resolver as questões, seja começando direto nas questões, ou naqueles casos que você já viu o teórico e agora só vai resolver questões, é muito importante para você conseguir se aprofundar na matéria, tá vendo todo o conteúdo, porque aqui qual que é a vantagem aqui, ó? No caso em que você já viu, você está vendo toda a matéria sempre, né? Todo o conteúdo de administrativo está aqui, né? Então você está rodando as matérias sempre, então você está revisando e eventualmente se aprofundando também naquela matéria. Entende? Mesmo que você não tenha utilizado o estudo reverso. Então, por exemplo, vou dar um caso da Isa que passou para a magistratura, né? Ela no primeiro momento fez estudo tradicional. Viu lá, só que, pô, chegou um momento que ela já tinha visto de tudo. Não tinha mais o que, entre aspas, né? Eu não sei mais o que fazer, né? Ela estava sempre ficando na discursiva. Então a gente usou essa estratégia para ela conseguir rodar a matéria, ela estava rodando a matéria, né? Eu estudo por questões, né? Estava rodando a matéria para se aprofundar e continuar revisando aquilo que ela já tinha visto. Então, é uma maneira muito bacana de você estruturar seus estudos. É isso. E para ficar ainda prático, ainda melhor, eu sugiro que você assista o vídeo onde eu mostro de maneira ainda mais prática, né? E entrando mais no técnico, com mais detalhes, né? Como eu usei o estudo reverso para bater 90% de acertos, então eu sugiro que você assista esse vídeo, um complemento perfeito para você poder aprender ainda mais sobre essa técnica. E é isso. Espero que o vídeo seja útil e não se esqueça, estudar não é chato, é revolucionário.